Olá, meu nome é Gabriel e hoje é o 14º dia do Diário de Leitura. A gente está lendo o livro de Romanos. Então, se você puder abrir comigo Romanos 14. Hoje eu vou ler alguns versículos meio soltos. Então, quero ler o 4, depois o 13 e aí vamos pular pro... aí do 15 em diante. Então, aqui, começando no 4. Quem é você para julgar o Senhor alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. E aí a gente vai para o 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. E agora a gente vai para o 15. Se o seu irmão está entristecido devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. E a gente vai seguir até... vamos seguir então, do que em diante. Então a gente acabou de ler, por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provê da fé é pecado. Li um montão aqui, mas eu gosto bastante desse pequeno capítulo, e acho que tem que sempre começar se abrindo um parênteses. Todo mundo que lê esse capítulo aqui, todo mundo se coloca nessa posição de eu sou o forte. Então ele vai dizer, são os fortes e os fracos. Bom, vamos lá. O que o capítulo está falando, né? Vamos do início. O capítulo, Paulo está falando aqui, ó. Você que é forte na fé, não julgue o seu irmão que é fraco na fé por algum hábito ou costume que ele segue, porque ambos servem ao mesmo Senhor, ambos fazem o que fazem para o Senhor, e para o Senhor é indiferente essas culturas em relação a ser pecado ou não. Então, são culturas diferentes. Um vai considerar como errado certo hábito, o outro não vai considerar como errado. E se o Senhor é indiferente, então você que considera como certo, não condene o seu irmão, considera como errado. Pelo contrário, o suporte na fé. Ajude ele a que isso não seja um motivo de desavença ou de tropeço entre vocês. E aí Paulo vai seguir essa analogia dizendo sobre comida. Comida era algo extremamente relevante no mundo antigo, era o que diferenciava os judeus, era como um dos fatores que diferenciava os judeus como povo diferente era a alimentação. Então, um exemplo que Paulo dá, que na época faz todo sentido, é um exemplo que está gritante, todo mundo entende. Para nós é um pouco diferente, né? A gente não tem mais essas restrições, não temos mais culturalmente restrições alimentares. Principalmente no mundo ocidental, os judeus continuam tendo até hoje sua restrição alimentar. Então Paulo está falando aqui, ó, você que é forte na fé, entende que, nesse caso aqui no exemplo, a comida não é um fator de santidade. Não condene o seu irmão que acha que é. Não dificulte a vida do seu irmão que acha que é. E aí todo mundo vai ler esse capítulo aqui, como eu estava falando antes, e vai sempre se colocar no então eu sou forte na fé, então eu não quero prejudicar o meu irmão fraco na fé. Então a primeira coisa que eu gosto de tentar ler aqui é que muito provavelmente nós somos os fracos na fé e não os fortes. A gente tem que sair um pouquinho desse pedestal que a gente se coloca, porque a gente realmente se vê como o protagonista da nossa história, e nós somos mesmos, mas ser o protagonista da nossa própria história não significa que a gente é necessariamente o forte na fé. Às vezes a gente é o fraco e a gente não sabe se acha o forte. Esse é o ponto do fraco, né? Ele normalmente é ignorante sobre a sua própria fraqueza. Então acho que a primeira fato aqui, antes da gente sair, e aí já até um alerta, né? Antes da gente sair pensando
na fraqueza dos outros e como eles estão errados em agir de tal forma, é bom a gente pensar que provavelmente a gente também é fraco e que existe alguém, nesse caso aqui, mais forte na fé do que nós, por qualquer cultura que seja. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. E aí, segundo ponto, agora entrando na parte mais direta do texto aqui, né? O que Paulo está pedindo é: não se julguem, não se tropecem, não se façam tropeços. Basicamente é isso. Então você que tem alguma consciência, no exemplo de Paulo, comida e bebida, e aqui eu vou tentar usar um exemplo mais moderno, que é um exemplo da minha leitura de santidade e não santidade, que eu vou falar de bebida, porque é algo mais cultural, moderno hoje, o beber e não beber. Mas a gente podia usar outros exemplos, culturalmente também hoje aceitos. O fumo, então uma pessoa que fuma cigarro, alguma coisa assim, alguns tipos de comida, pessoa que, sei lá, come besteira, come chocolate, come Coca-Cola, isso tem cultura, pessoal, pessoas da cultura hoje que comem besteira, tem pessoas que não comem. Pode ser o cortar o cabelo, tem gente que não corta o cabelo, tem gente que corta. Pode ser roupa, tem gente que se veste de um jeito, tem gente que se veste de outro jeito. Tatuagem, por aí vai, você entende? Tem vários hoje aspectos culturais que são muito claros. Eu vou pegar o bebida porque Paulo está usando também esse exemplo bebida e que era relevante na época, faz sentido, está no texto, hoje continua sendo relevante. E aí Paulo usa ele, então quero pegar ele também como exemplo nosso. Então vamos falar de bebida. Então Paulo está dizendo aqui, ó, eu entendo, e ele fala aqui, eu entendo claramente como alguém que vive em Cristo que o beber não é um pecado. Eu entendo que não é um pecado. Mas se em alguma circunstância, alguma situação, meu irmão considera isso como tal, eu não vou fazer porque eu sei que isso vai gerar algo nele. Hoje a gente fala, vai escandalizar o irmão. Isso vai gerar algo nele que é contra esse caminho do evangelho. Ele pode realmente se escandalizar. Isso pode gerar N consequências, desde um atrito até um desvio ou qualquer coisa assim, uma dificuldade no meu irmão. E eu não quero. Ele fala isso aqui. Eu gosto muito do versículo 4, né? Para o seu Senhor que ele está de pé ou cai e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sentar. Ele está falando, ele serve, o seu irmão serve ao mesmo Deus que você, porque você está dificultando a vida dele. Tome esse cuidado. Você que vive em maior liberdade, ou se entende em maior liberdade, não use dessa liberdade para prejudicar o seu irmão. Pelo contrário, use da sua liberdade para fortalecer ele. Então, no exemplo da bebida, se você tem um irmão que considera como pecado beber, não beba com ele, porque isso vai gerar um atrito ou alguma confusão nele que não agrega nada. E aí eu gosto do versículo 19 aqui. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Então ele fala aqui, façam tudo que vocês forem fazer, façam de forma que contribua para a edificação mútua de todo o corpo. Façam as coisas que fazem o reino crescer. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Não prejudique a obra de Deus por essas pequenezas, como comida e bebida, porque tudo isso vai passar. E aí eu gosto muito do versículo 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Por quê? Eu achei que ele falava aqui. Não, acho que ele não fala. Ele fala em algum versículo aqui, não é esse. Mas ele vai falar que tudo é passageiro nessa terra. Então não viva pela comida ou bebida. Não viva por essas liberdades pequenas, dessas diferenças culturais ou tradicionais. Não viva por elas. Não lute por elas. Porque isso é pequeno perto da obra de Deus. Perto de fazer seu irmão tropeçar. E tem um versículo que é um pedaço aqui, ó. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Esse versículo é forte porque você pode aprovar tal coisa. Vamos voltar para a bebida, né? Então você pode considerar como indiferente aos olhos da santidade a bebida. Então se você bebe ou não bebe é indiferente. Mas feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Você pode aprovar isso, mas dependendo da forma que você faz, isso se torna pecado. Não pelo ato em si,
não pelo bebê em si, mas pela circunstância ou pela situação que o bebê gera. As coisas na visão da graça, na nova revelação que Deus fez ao homem, as coisas deixam de ser sobre certo e errado, sobre pode ou não pode. Isso é muito pequeno perto do evangelho e da graça. As coisas se tornam mais como o corpo, como a obra, como o reino de Deus reage ao que faz ou deixa de fazer. Então, no exemplo da bebida, pouco importa se pode ou não pode. Isso não afeta a santidade. Então, já deixou de ser só sobre pecado ou não é pecado, mas qual o efeito que isso gera. Isso pode gerar efeito no seu irmão ou no seu não irmão, num descrente. Qual o efeito que gera você como cristão beber? Às vezes não vai gerar nada, não vai fazer a menor diferença. Às vezes pode escandalizar, tanto o crente quanto o descrente. E isso é relevante. Isso é extremamente importante quando o Paulo diz: não se condene naquilo que você aprova. Se você não se importa em beber, beba entre você e Deus. Mas quando você estiver fora, quando você estiver em relacionamento, em conjunto, em comunidade, isso se torna relevante. Se você está numa comunidade onde isso é pecado naquele lugar é pecado, e você fazer é pecado porque gera escândalo. Se você está entre descrentes que esperam que um cristão se porte de forma diferente, esperam que você como representante do evangelho tenha uma certa atitude, e se não tiver vai gerar um certo escândalo, vai gerar uma certa vergonha ao evangelho, então isso se torna pecado. Apesar de você aprovar, aquilo se torna pecado naquela situação e circunstância. A nova regra, a nova forma de ver do evangelho não é sobre seguir aquela lista de regras como se fosse uma receita de bolo. Deixou de ser sobre isso. A visão é maior. Não é mais restritiva ou menos restritiva. Não é sobre isso. É sobre a visão ser maior. A visão é diferente. Agora a gente é ativamente participante do reino. Não apenas seguidores de regras. Não somos só peões. Somos ativamente participantes e cordeiros do reino. Por isso que a gente se esforça em expandir, por isso que a gente se esforça em manter ele intacto e são para os crentes e descrentes, porque a gente é parte. Ser cordeiro significa isso. Essa é a força do evangelho. Legal? Queria então convidar você a orar comigo. Deus eterno, soberano sobre todas as coisas, obrigado porque em tua criação você foi misericordioso a ponto de nos dar acesso a ti, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo que é liberado por nós. Peço, Espírito Santo, revele nossas mentes quando somos os fracos e fortes, quando somos os pecadores e os puros. Revela a nós aquilo que é puro para o Senhor, aquilo que é neutro para o Senhor. Revela a nós aquilo que não é também. Aquilo que ofende a ti e a tua forma de ver, que não caiamos nessas armadilhas pensando que tudo nos é lícito, tudo é permitido e nada desagrada a ti, porque isso também não é verdade. O teu evangelho tem um caminho e que possamos encontrar e ver esse caminho, meu Deus. Sabemos que não vivemos mais debaixo de uma lei, não vivemos mais debaixo de lista de regras, de pode ou não pode, vivemos na lógica do evangelho, de aquilo que expande o reino, aquilo que agrega e aquilo que não agrega. E eu peço, nos faz ver, nos faz enxergar aquilo que agrega e que não agrega, aquilo que expande o teu reino e aquilo que diminui o teu reino. Abre em nós a mentalidade que possamos entender o teu reino e a tua vontade. Nos faz entender a tua vontade para que possamos segui-la. Possamos ser exemplos entre os nossos e para os de fora, para os descrentes, que possam ver em nós a tua face, meu Pai. Não nos deixe ser usados ou nos fazer como pedra de tropeço para nossos irmãos, mas pelo contrário, que possamos ser edificadores e suportadores de todos que estão conosco na caminhada. Não nos deixe ser fonte de vergonha para o evangelho no mundo, mas que possamos ser uma fonte de inspiração e que possam ver em nós o evangelho e que o evangelho seja gracioso para todos aqueles que se aproximam de nós. Peço, enche-nos do teu Espírito Santo, que teu Espírito nos guie e nos conduza, para agirmos de forma que expanda o teu reino para todos os lugares e para todos aqueles que nos veem. Obrigado, meu Pai. Amém. É isso por hoje. Até uma próxima. Tchau, tchau.